Runs com o Romitinha, né, nosso querido John Romita Jr. Esse é o run que vem logo depois de Heróis Renascem, quando que tem então esse reboot, essa reiniciação da numeração do Thor, finalmente com um autor à altura, com um desenhista aí bem conhecido, enfim, trazendo o Thor de volta aos dias atuais, de volta ao universo 616. E esse quadrinho aqui, inclusive, já saiu em ônibus, veja só, mas eu não tenho um ônibus, mas como vamos trazer isso aqui? Vamos trazer no formato original, trazer no formatinho mesmo, abordar o retorno, né, dos heróis que ficaram presos lá naquele universo da Image, que foi uma doideira, né, o Heróis Renascem. Então, aqui a gente inicia os quadrinhos que vêm depois do Heróis Renascem. Então a gente começa a trazer aqui o Thor na edição número 3 de Marvel 2000 e encerra o primeiro arco em Marvel 2000 número 7. Tá? Esse aqui então é o primeiro arco do personagem, depois isso aqui vai para Heróis Premium, aquele formato americano lá da Abril, e daí depois a gente traz isso aqui. Mas vamos ver então como é que começa o novo Thor depois de Heróis Renascem agora. E aqui temos então o Thor pós-Heróis Renascem, aqui com a arte do Romitinha, o John Romita Jr. Essa fase aqui então iniciou em Marvel 2000 número 3. É o primeiro arco, ele passa então 3, 4, 5, 6 e 7, com 3 capas aqui, então com o nosso querido herói. E vamos conhecer então essa fase aqui, começando aqui pela edição número 3, onde nós vamos ser apresentados ao Jake Olson. Esse carinha aqui, ele é um paramédico aí da cidade de Nova York, ele trabalha ali na ambulância, e ele vai ter uma ligação com o Thor aí no decorrer da história. Mas começa a história com o Thor, então, resgatando ali, né, atendendo um chamado aí de um sequestro, porque esse cara aqui, ele diz que ele é o Heimdall, e ele queria falar com o Thor, então o Thor pega o cara e diz assim, você é o Heimdall, então vamos tentar descobrir o que aconteceu lá em Asgard, porque tá tudo destruído. E ele leva o cara lá para Asgard. Enquanto isso, tem uma caixa aqui no porto, e daí tem uns soldados ali que estão ali na caixa, e daí os caras disseram assim, só não encosta aí na caixa. Daí o cara vai lá e encosta. Daí dá uma coisa bem louca aí. Outra coisa também que acontece aqui em paralelo é a Hela falando que ela quer o Thor aí pra ela, não sei o que, né, e etc. Bom, o Thor vai lá pra Asgard, mostra Asgard que está toda destruída, e ele fala pro Heimdall, que bom que eu achei você, né, eu queria ver o que aconteceu. Daí o cara diz assim, não, eu não sou o Heimdall, eu só queria ser alguém, e daí o Thor fica putaço. E enfim, ele leva o cara de volta lá pra Terra, enquanto que ele tenta descobrir o que está acontecendo lá com Asgard. Enquanto isso, lá em Asgard mesmo, tem um cara que se liberta aí da destruição lá de Asgard. Ele diz assim, depois de tantos anos aqui, né, consegui me libertar aqui, já que está tudo destruído. Enfim, vai contar um pouquinho da história do Jake, vai contar então ali a história do Thor, como é que ele está lidando aí com essa situação. E nisso, lá naquela caixa, o que aconteceu? Saiu da caixa o Destruidor, né, que é essa armadura aqui, que, para quem não conhece Thor, né, apareceu lá no primeiro filme do Thor, que é uma armadura que o Odin fez para lutar contra a Celestial, então é uma armadura extremamente poderosa. Daí vai os Vingadores lá, né, junto com o Thor, vão lutar contra o Destruidor, que é aquele cara do exército lá que encostou na tal da caixa. Enfim, tem ali uma batalha ferrenha contra o Destruidor, né, e o Thor não consegue vencer dele, ele acaba perdendo, né? Aí, enfim, daí nós vamos continuar na próxima edição. Próxima edição, que é a número 4, que inicia então com os Vingadores aí, já com o Thor derrotado, eles lá tentando lutar contra o Destruidor, não conseguem. Nisso o Thor cai na água, né, que eles estão lutando ali no porto, na cidade. Ele cai na água e nisso, quando que ele está ali morrendo, ele então se encontra com Hela, né? Aí, ele ali falando com ela, aparece esse cara aqui que é o Marnot. Não sei como é que se fala, mas enfim, esse cara aqui ele diz assim, não, o Thor ele tem que voltar, né? Ele não pode simplesmente desaparecer aqui e tal, não sei o que, né? E nisso ele diz assim, olha, tu vê, morreu um cara lá nessa batalha aí com o Destruidor e tu teria que recompensar a vida dele, né?
E que é o Jake Olson. Ele salvou uma moça lá, porém ele foi pego aqui no meio da destruição. Tá? Que nem vai falar, né? Que ele acabou levando uma explosão aí e ele acabou morrendo. Então o Thor vai ter que salvar a vida do Jake, então dividindo aí o corpo com ele. Assim como que ele fazia aquela época lá com o Donald Blake, né? Que ele trocava de lugar lá quando batia a bengala no chão, enfim. Daí agora ele vai fazer a mesma coisa com o Jake Olson. Aqui o Destruidor venceu dos Vingadores, mas aí ressurge o Thor e ele vai para cima do Destruidor e consegue vencer o vilão. Tá? Nisso, a mulher do Jake, ela tinha recebido a notícia que ele tinha morrido, porém ela chega na casa e tá lá o Jake, né? E aí, por causa que daí já tá acontecendo, então, essa troca de corpos. E aqui, na edição número 5, a gente continua a história com o Jake Olson, então já... Ele não lembra das suas memórias, né? Mas, enfim, é o Thor, né? É o Thor ali vivendo no corpo desse cara. Ele vai ter que, então, aprender a viver a vida desse rapaz, né? Nisso aparece essa moça aqui, que ela é meio ali das águas, a rainha das águas, sei lá, coisa assim. E o Marnot vira e mexe, aparece aí pro Thor, dizendo assim, ah, não, tu não pode deixar de viver a vida do cara, tu tem que viver a vida do cara também. E nisso, então, aparece essa moça e o Thor, olha só, o Thor vai lutar contra ela. Aí tem uns seres aquáticos aqui, fica uma situação meio difícil aí de vencer. Voltamos lá para Asgard, onde é que a gente vê, então, que tem aqui o Pérricos, esse cara que se chama Pérricos, e junto com ele, então, está esse outro ser aqui, né? Mas, enfim, são dois seres daí bem estranhos que vão sendo explorados aqui nessa história. Enquanto isso, lá o Thor está tentando sobreviver lá ao ataque da moça, daí o Namor ajuda ele, enfim, né? Aí eles acabam vencendo lá do tal monstro, né? E nisso, né, o Jake não consegue viver direito a sua vida, né? O Thor não consegue viver a vida do Jake direito, né? E aí também a gente conhece a Majeston Zelia, que é a líder, aparentemente, ali do Pérricos e daquele outro ser lá que estava junto com ele. Né? Eles têm o Odin preso, né? E daí nós vamos descobrir o que está acontecendo aí no decorrer da história. Na edição número 6, nós vamos ver aqui um carinha que tem um radialista muito louco, que fica falando mal do Thor, não sei o que, né? Esse carinha aqui, esse radialista aqui. E daí o Thor acaba depois ajudando o cara, porque ele em certo ponto aqui, ele é sequestrado, enfim, né? Outra coisa também que é bem importante aqui é que o Jake Olson, ele tem as memórias do Thor, né? Então o Thor lembra de quando o Donald Blake fazia cirurgias e coisas, e ele faz meio que uma cirurgia às pressas aí, num cara que tava tendo um infarto. E daí é meio que contra, né, a lei, um paramédico fazer uma operação que é de médico em si, né? E como eu falei aqui, então, o radialista, ele é pego ali por um carinha, querendo proteger o Thor, e o Thor aparece lá e salva o dia, né, salva o cara. Porém, o martelo do Thor tá meio louco, e daí a gente vai ver que tem uma coisa aqui estranha dominando o martelo, né? Enfim, coisas que vão aparecer aí na sequência. Enquanto que a gente vai conhecendo um pouco mais dali desses seres muito loucos que estão ali em Asgard. Depois, na edição 7, a gente vai ver um pouquinho do passado aqui, do Thor e do Loki, fazendo essas aventurinhas de criança, né? O Thor aparece no meio de um conselho de guerra ali, né? Daí o Odin fica meio puto com a situação, etc. Né? O Marnot continua aparecendo aí pro Thor, e enfim, o Thor tendo que viver a vida do Jake, não somente a vida de Thor. O Capitão América vai dar uma medalha aqui pro Jake, mas ele diz que não é merecedor, etc. E enfim, né, a gente vê também aqui o Hércules em certo ponto, e daí, cara, uma coisa meio descerebrada ainda pra época, né? Os dois se encontram, já tem que dar uma porrada, né?
E o Thor tava procurando a ajuda do Hércules para dizer assim, cara, o que aconteceu lá com Asgard? Eu queria saber se tu pode me ajudar com isso, se tu tá sabendo de alguma coisa. Daí depois que eles se dão uma porrada, aí, sim, posso te ajudar e tal. Daí eles vão pro Olimpo e o Olimpo também está destruído. Tá? Lá no Olimpo, então eles vão procurar um pouco mais essa situação, né? Enquanto que aqui a gente vê ainda o Odin sendo preso, né? Ainda está preso lá, né? E aqui no Olimpo, então, vem alguns deuses aqui também, acabam confrontando o Thor e o Hércules, e eles também, então, estão tentando descobrir o que aconteceu ali, né? Aqui tem o Plutão, também aparece, né? O Ares aparece aí também, Zeus, enfim, eles falam que deu uma grande batalha ali, que os Asgardianos invadiram o Olimpo e destruíram com tudo. E eles estão muito putos com os caras de Asgard. Mas por fim a gente vai descobrir então que é tudo uma armação aqui da Zélia, que tá ali com o Odin preso e eles se passaram ali, esse grupo aí desses deuses aí, dessa mulher aí, eles invadiram o Olimpo, eles que destruíram lá. Mas enfim, né, que o Hércules e o Thor então meio que se desentendem, os Zeus tocam os dois embora de lá e fica por isso mesmo. Então vai ter a conclusão disso aqui mais adiante, porque aqui encerra então o primeiro arco, que é no formatinho, tá? A gente vai analisar um pouquinho mais a fundo isso agora. Pois é, pessoal, eu acho que o Heróis Renascem ninguém tem o que falar bem, né? O pessoal aí até tem comentado aí que é uma fase não é muito lamentável, né? Tem muita coisa ruim aí dentro, basicamente tudo que tá lá. Mas agora a gente traz então de volta os personagens para o universo 616 com grandes autores aí. E no caso do Thor, o Dan Jurgens. Para quem não conhece, né, o Dan Jurgens é simplesmente o cara que matou Superman. Então é um cara de estofo, né? E assim como o Romitinha. Romitinha também aqui nessa época ele já tinha desenhado grandes personagens aí, né? Já tinha passado pelo Demolidor, Justiceiro, entre outros. E ele estava então no auge da sua carreira aí praticamente, né? Até o momento, ao menos, né? Depois ele cresceu mais um pouquinho quando que ele foi pro Homem-Aranha. Mas assim, eu não sou tão fã do Romitinha, né? E nessa época aqui eu acho que ele começa a dar umas coisinhas meio que me desagrada ainda mais. Mas vendo pelo lado de que podia ser pior, né? Já deu uma melhorada considerável. E eu acredito que é um começo bem bom do Thor. Eu sei que tem algumas pessoas que não gostam muito dessa fase, acharam estranho sair o ônibus disso aqui, né? O Omnibus traz tudo aquilo que foi desenhado pelo Romitinha, se não me engano, mas depois o Dan Jurgens continua escrevendo mais um bom tempo, e daí trabalha com o Adam Kubert, acho que foi, o Andy Kubert, não sei qual dos dois Kubert foi, né? Mas enfim, vai ser depois aí, né, um run bem extenso do autor, e daí, se vocês gostarem aqui dos vídeos, posso ir seguindo adiante. Quero trazer aqui os primeiros arcos dos heróis aí, depois do Heróis Renascem. E daí, se o pessoal gosta bastante aí, eu vou seguindo adiante e trazendo aqui para você relembrar, né, esse grande momento aí da Marvel, um momento que foi bem interessante, assim, trouxe diversos personagens em alto nível, depois de algum tempo que eles estavam bem por baixo, né? Então, aqui foi o Thor. Em breve temos também aí o Capitão América, Vingadores já passou, Vingadores do George Pérez já teve o vídeo, eu vou deixar o linkado aqui. E também tem Homem de Ferro, tem Capitão América, Quarteto Fantástico, todos eles que estão voltando do Heróis Renascem, passam por aqui. E é por isso que eu lhe peço para se inscrever, caso você goste desse tipo de conteúdo, dê o seu like, compartilhe aí o vídeo, enfim, né? Espalhe o gibizinho por aí, que daí eu continuo trazendo essa época que foi uma época muito boa da Marvel, principalmente para esses personagens que sofreram tanto com Heróis Renascem. Certo, pessoal? Então muito obrigado pelo seu like, obrigado por se inscrever, obrigado por tudo. Fica com o meu beijo na sua alma, meu forte abraço e tchau!